Alguém sabe alguma forma de combater a ansiedade que não seja com remédio? Crejas. Viva. Mas calma, vou te explicar. Tá boa. Só foi meme. Mas ansiedade é uma parada muito séria. E você precisa realmente sair da tua rotina. O que gera ansiedade é alguma coisa na sua vida. E normalmente você fazer um esporte, você caminhar ao ar livre, fazer alguma atividade que é muito boa pra você, que queime muita energia, mas que seja positiva pra você, sabe? Tipo, uma coisa que faz bem pra tua cabeça, mas que gaste muita energia. Isso vai te ajudar muito, tu não tem noção. Por isso que a galera recomenda fazer esporte, fazer academia, fazer natação, fazer corrida, porque fazer caminhada, porque isso ajuda muito a você tirar essa carga da ansiedade e concentrar ela em outra coisa. E aí você consegue gastar esses hormônios aí que você fica, tipo... Porque a ansiedade, ela te joga um monte de coisa, né? Te bota... Porque a ansiedade, ela te bota num lugar como se tu estivesse correndo perigo. E quando você não gasta, você fica com aquilo acumulado no seu corpo. Então isso prejudica bastante o teu desempenho com tudo, sacou? Tipo, na tua vida, com a tua família, com o teu trabalho, com tudo. Quando você consegue achar uma válvula de escape pra você descarregar todos esses estímulos que a ansiedade gera, mano, isso te ajuda muito. Então faz uma corrida, faz uma academia, uma natação, um esporte, joga futebol, joga basquete, vôlei, alguma parada assim. Tem um hobby, algo que te desligue do estresse, exatamente. Mas vai por mim, gasta. O hobby é muito bom, mas gasta energia. Gastar energia é muito bom pra você controlar a ansiedade, mano. E diminui café. Ó, café, Coca-Cola, qualquer parada que, tipo, tenha cafeína, tira. Também ajuda bastante com a ansiedade. É que é algo de momento, normalmente isso acontece. Então, é algo de momento por conta disso, porque seu corpo ele tá condicionado ali com a tua vida, você tá bem controlada. E aí quando tem qualquer coisinha fora, gera um pico de hormônio que você fica muito estressado. Vai por mim, faz esse teste. E é isso, também tem a pergunta do Dimetro foi boa, tipo, tem alguma coisa que te causa ansiedade? Às vezes vale a pena você analisar o causador da sua ansiedade. Porque, por exemplo, eu já trabalhei, pra quem sabe aqui, eu trabalhei num emprego muito ruim. E o emprego gerava ansiedade. Não importava o que eu fazia, eu tive um burnout por conta disso. Então, minha ansiedade resolveu 200% quando eu larguei o emprego. Entendeu? Então, vale a pena você entender o que te gera ansiedade, não alimentar isso, saca? Gastar energia é uma calma muito boa, porque te ajuda a dormir também. Meus picos de ansiedade são mais intensos à noite quando eu faço alguma coisa que me ajuda. Quando eu faço alguma coisa, me ajuda demais. Exatamente, cara. Uma boa noite de sono é fundamental, mano. Viva o presente. Ansiedade é excesso do futuro que não existe e não vai existir porque tá só na sua cabeça. Nem sempre. Nem sempre, tá? Nem sempre, mas sim. Ansiedade é sobre o futuro. Mas é principalmente sobre você tá ali com... A ansiedade é um sentimento necessário pro ser humano. Necessário. O problema é que, hoje em dia, a gente não tá mais nas condições que a ansiedade se torna necessária. Como assim a ansiedade é necessária? A ansiedade é necessária por quê? Se você tá na savana e tu vê um tigre, um leão, mano, você tem que ficar ansioso. Porque você corre mais rápido, você tem uma descarga, você tem essa... Todo esse sentimento da ansiedade, ela te dá o boost pra você conseguir fugir, pra você conseguir correr e sobreviver. Agora, me diz se faz sentido você sentir ansiedade sentada no escritório. Não faz. Porque você recebeu uma tonelada de memorando que você tem que entregar pra amanhã. É o mesmo sentimento de você estar na frente de um tigre. A única diferença é que você não joga pra fora esse sentimento. Então ele fica acumulado, entendeu? Saca? Algo que seja só pra você sem querer ficar competindo nem nada. E se o hobby for café? Não, aí o hobby for café, não. Café faz mal. Mas você pode ir pra um café descafeinado. Durante muito tempo eu tomei café descafeinado, cara, por conta da ansiedade. Ler depende. Tem gente que não tem capacidade de ler por conta do TDAH, aí fica difícil. Mas ler, caminhar, fazer coisas manuais, o que eu faço bastante que me ajuda a ter uma sanidade mental boa é todo dia de manhã cedo, eu levo a Grazi no trabalho e eu vou andar num parque. E aí eu coloco um livro pra ouvir
e fico 1 hora caminhando, ouvindo o livro. Por quê? Porque é o momento que eu tiro todos os meus problemas, que eu tiro todas as minhas obrigações, tudo meu vai embora durante 1 hora e eu faço ali o meu alinhamento mental com o meu corpo, tá ligado? Tipo, eu vou caminhar, vou esperar, vou ouvir meu livro, vou ouvir um podcast, sem pressa, com calma, com tranquilidade. Eu não vou, tipo, olhar pro relógio e falar, eu tenho 1 hora pra fazer isso, então você tem que aproveitar. Não. Desligo de tudo. Eu tô ali naquele momento. Eu olho pra árvore, eu olho pra mato, eu respiro. Eu tomo muito cuidado na hora de respirar. Por quê? Porque o jeito que você respira influencia como que você consegue assimilar o que tá acontecendo. Então, se eu respirar de forma bem devagar e bem lenta, por mais que eu esteja caminhando ou fazendo um exercício, eu aproveito mais o tempo daquele exercício, tá ligado? Eu entendo mais o que tá acontecendo, eu assimilo mais o que tá acontecendo em volta. E é isso. Eu desligo tudo isso, durante 1 hora eu fico desligado, tranquilo, e volto pra casa. Quando eu chego em casa, eu não chego em casa e vou trabalhar, eu chego em casa, tomo um banho, arrumo o que tem que arrumar, e aí sim eu sento pra começar a fazer as coisas da live, pra fazer roteiro, pra editar vídeo, pra fazer tudo. Então, tipo, isso funciona, mano, funciona. Dar um tempo de jogos PVP e jogar um PV também ajuda muito, ajuda muito. Cara, tem um jogo muito bom que é Stardew Valley. Ele é bom pra relaxar, mano. Você tá muito estressado, sim, Stardew Valley é gostosinho. Eu tenho ele aqui no meu PC, de vez em quando eu abro só pra desligar a cabeça. Eu treino vôlei 3 vezes por semana, a ansiedade praticamente zero. Aí, tá vendo? Porque você coloca pra fora, você tem... É hormônio, mano. Slime Ranch também. Tem uma tática que não recomendada, mas uma coisa que é mágica pra mim é usar um verdinho e sair pra caminhar. Amo fazer isso e faço isso sem fone de ouvido, curtindo legal a parada. Cara, curtir bem o mundo ajuda você a lidar com a ansiedade, velho. Prestar atenção. Porque normalmente a gente não presta atenção em muita coisa, cara. Facilmente a gente vira uma marionete da nossa rotina. E é muito fácil de cair nesse problema. E você sair da rotina e prestar atenção de que você tá fora da rotina faz a diferença, velho. Faz a diferença. Vai por mim. Faz muita diferença. Eu nunca joguei Slime Ranch, mano. O Dimitri fala dele pra caramba. O Lynx também falava. Eu, pessoalmente, por incrível que pareça, fico ansioso em interagir e me expor com pessoas que nem conheço, basicamente em criar vínculos, e isso é um processo que eu tô passando há anos já, é complicado. Aí você tem que realmente... Aí o psicólogo falou com você realmente útil. Você tem que realmente entender, internalizar teu problema pra tu conseguir lidar com ele. Entendeu a causa do problema. Eu vou dar um exemplo. Eu tive muito problema com ansiedade pra falar no telefone. Durante muito tempo. E aí chegou um momento, quando você trabalha, que você tem que falar muito no telefone. E eu precisei vencer esse medo. No início, no meu primeiro emprego, falar no telefone era um desafio. Era um desafio. E aí eu precisei enfrentar esse desafio pra conseguir lidar com ele. Isso me gerava ansiedade. Mas o processo de conseguir lidar com isso, de falar no telefone, e tem uma causa. Eu identifiquei a causa. Por que é uma causa? Porque eu tenho uma voz fina, desde criança, e nunca me reconheciam pelo telefone. E eu me sentia muito humilhado quando eu falava no telefone. Porque, por exemplo, quando ligavam lá pra casa, eu atendia, achavam que era minha mãe, entendeu? Ou achavam que não era eu, era outra pessoa. Porque minha voz no telefone ainda ficava meio chiada, ficava pior ainda. Isso me gerou uma ansiedade pra lidar no telefone. O que aconteceu com o tempo foi passando, eu fui começando a aceitar que minha voz é assim e não tem o que eu faça. Faz parte de mim, não tem por que eu tentar mudar minha voz. Não tem porquê. Se isso incomoda, aí, outro ponto. Se isso incomoda outras pessoas, isso é um problema das outras pessoas e não meu, porque é uma coisa que eu não consigo mudar. É uma coisa que faz parte de mim. Então, se é uma coisa que faz parte de mim e incomoda outra pessoa, mano, quem tá errado não sou eu, porque eu não sou assim por escolha. Eu não nasci e falei, vou ter uma voz fina. Por quê? Porque eu quero irritar as pessoas ao meu redor. Não. Então, aí isso parou de ser um problema meu e começou a se tornar um problema das pessoas. E aí eu comecei a lidar melhor com isso. E aí eu consegui
Nos empregos, atender telefone, falar ao telefone. Porque no fim das contas, quando você tá no emprego, você tá lidando com uma pessoa muito mais madura emocionalmente e madura de idade, que não vai fazer diferença você ter uma voz fina ou não. O importante é você apresentar resultado. Se você tem uma voz fina, ele pode criar um preconceito com você, mas no momento que você entrega um resultado, sacou? Pois é, cara, eu não sou assim por escolha, é isso. Cara, vocês não têm noção da quantidade de comentários que eu recebo nos vídeos da galera perguntando por que sua voz é assim? Mano, é a mesma coisa de você perguntar pra uma pessoa por que você é branca? Por que você é negra? Por que você tem olho castanho? Mano, é genética. Meus pais é assim, e eu sou assim, sabe? Tipo, aí, de novo, é uma coisa sua, uma característica sua que se incomoda a outra pessoa, o problema é dela, não é seu. Você nasceu assim, não tem o que você faça pra mudar. E você não tem que mudar por conta de outra pessoa, entende? E aí eu comecei a lidar com isso. A minha voz já foi muito um problema na minha vida, principalmente na época do ensino médio, na faculdade. Eu era orador, galera. Eu apresentava palestra, eu apresentava projeto, eu tinha que trabalhar na frente do público, falando. Isso, pensa o quão impactante foi lidar com isso, tendo uma insegurança com a própria voz. E eu tive que lidar com isso. Então, no teu caso, Dimétrio, vencer a ansiedade para isso. Para uma coisa que precisa influenciar na tua vida. Agora, você tem que entender o que causa ansiedade. Às vezes, a ansiedade é causada por uma rotina que você tem. E você tem que... Não é que você tem que aceitar a tua rotina, você tem que mudar ela. É uma coisa que tá no seu controle de mudar. Entendeu? Então, se a sua rotina te gera ansiedade, se seu trabalho te gera ansiedade, se sua escola te gera ansiedade, se o seu ambiente te gera ansiedade, você consegue mudar. Você consegue mexer no ambiente para conseguir ser menos ansioso. Se você tem um ambiente com muitas luzes, muito estímulo, muita coisa que faz mal para você, fica te deixando hiper estimulado, reduz. Troca uma lâmpada, apaga uma luz, evita músicas que tem muita agitação. Por quê? Porque você vai tirar o seu estímulo e você vai ter uma vida mais tranquila, menos ansiosa. Controlar o seu ambiente também te ajuda a se controlar. Então, tem vários fatores que afetam na ansiedade, tá ligado? E eu não sou profissional nem nada, eu tô falando porque, tipo, eu passei por isso. E cada um passa por isso de um jeito diferente. O jeito que eu lidei vai ser diferente do jeito que você vai lidar, vai ser diferente do jeito que o Fernandinho, o Jorge, o João vai lidar. Então, cada um lida de um jeito. Eu tô falando aqui as coisas que eu aprendi com as minhas experiências que eu tive com ansiedade, saca? Eu, por exemplo, tive um problema muito sério com ansiedade com o trabalho. Por quê? Porque eu tinha um cargo de alta importância numa empresa, onde tudo ficava na minha responsabilidade e tudo tinha que acontecer e eu não sabia lidar com aquilo. Aquilo ali estava me matando, porque eu trabalhava 18, 20 horas por dia, não descansada, e eu não estava vendo sentido em viver, em fazer nada. Qualquer atividade extracurricular que eu fazia pensando no trabalho. Aí o trabalho se tornou um problema. Foi por isso que eu saí do trabalho, parei de trabalhar na área que eu estava trabalhando, porque ela não estava sendo saudável para mim. Entendeu? Então, tipo, você entender a causa ajuda. Mas não é só isso, tem muitos fatores. A resposta mais certa possível é: procure uma pessoa que tenha uma capacidade de conseguir te ajudar. Um psicólogo, um psiquiatra, dependendo se você precisar de alguma medicação e tudo. Então, você precisa procurar ajuda. Agora, se você quer um conselho, foi tudo que eu falei. Saca? Acho que não é nem rotina. Meu caso é fazer amizades. Eu percebo que quando eu não tenho, funciona. Mas quando eu tenho, eu não sei o que fazer. Acho que é isso que causa ansiedade. Mas se eu nunca tentar, nunca mudar, mas se eu tentar também não funciona, tá ligado? Então, Dimétrio, eu vou falar uma parada pra você sobre amizade. Eu tenho muita dificuldade de... Não é fazer amizade. Fazer amizade pra mim é fácil. O problema não é fazer amizade. O problema é manter amizades. Por quê? Porque eu sinto que amizades puxam demais de mim. E eu não tenho energia para conseguir ceder a esse ponto. Então, as minhas amizades que eu tenho e são duradouras, são amizades que não precisam de muito gerenciamento. São amizades que são pessoas que ficam do meu lado, que eu converso e tudo,
Mas não é, por exemplo, uma amizade que todo final de semana eu tô saindo com elas, eu não tô tendo contato com eles todos os dias, eu não tô tendo contato com eles direto, eu tenho contato com eles sazonalmente. A cada 2, 3 meses a gente marca uma coisa, a cada 5 meses a gente marca uma coisa, entendeu? Aí eu consigo gerenciar melhor a amizade. Porque se for uma amizade que tem que ser algo que todo dia eu tô tendo contato com a pessoa, isso me esgota socialmente. Eu fico esgotado socialmente, eu preciso de um espaço pra mim. Entendeu? E todo final de semana saindo, não consigo. Eu não consigo ser assim. E é pessoal meu, isso varia. Tem gente que precisa ser assim. E aí é o que eu falo, são pessoas que às vezes têm interesses em comum, porém não têm a mesma sinergia, digamos assim, entendeu? Manter a amizade gasta energia. Final de semana só quer descansar. Exato. Mas assim, um final de semana no mês a gente pode sair. Pode marcar um negocinho, pode marcar um happy hour em casa, bater um papo, trocar uma ideia, fazer um negocinho diferente. Mas todo final de semana ficar saindo, todo final de semana ficar entrando em contato, não, porque eu tenho a minha vida. A minha vida, ela tá ali, sabe? Ela já tá bem redondinha. Eu já sei o que eu quero da minha vida, eu já sei como é que são minhas rotinas. Eu tenho que encaixar minhas amizades nisso. O problema é que muita gente acaba confundindo a minha amizade com a sua amizade, que a sua amizade tem que ser igual à minha amizade tem que ser igual à sua. Não, você tem que entender a individualidade de cada um. Muitas vezes você tá... Eu sou amigo de gente que sai toda hora, que é hiperativo e que tal, mas eles entendem que eu não sou assim. Então eu não tenho um contato muito próximo com eles, mas eu sou amigo deles. E quando a gente se encontra, a gente se trata com uma amizade monstruosa. Você dá pra sentir que tem uma amizade ali, mas de formas diferentes. A pessoa, ela é mais socialmente ativa do que eu. Eu sou mais retraído socialmente. Mas a gente tem uma amizade ali, entendeu? Então, vale você ter conforme você vai ficando mais velho, você vai conseguindo amadurecer isso melhor. Mas, tipo, você vai entendendo como que funciona, entendendo principalmente você. Eu acho que o ponto principal que eu acho que falta muita gente hoje, eu sinto isso não só na internet, mas eu vejo isso no dia a dia, com as pessoas que convivem comigo e tudo. As pessoas precisam se entender, sabe? Se aceitar, se entender. Muitas vezes a gente quer ser algo pra alguém, quando você tem que ser algo pra você. E esse alguém tem que entender quem você é, e você tem que entender quem aquele alguém é. Eu fico brincando com a Grazi, que a gente briga, a gente conversa, a gente, tipo, bate papo e tudo. Uma vez eu tava falando com ela, eu falei assim, pô, Grazi, por que a nossa relação funciona? Batendo papo com ela, assim, né? Você sabe? Aí ela parou pra pensar, eu falei assim, não sei. Aí eu falei, eu acho que eu sei. Eu acho que a nossa relação funciona porque a gente se entende. Eu entendo quando você quer atenção, eu entendo quando você quer ficar sozinha, eu entendo quando você quer conversar, eu entendo quando você não quer conversar, eu entendo quando você tá passando por um dia difícil, ou quando você tá passando por um dia muito feliz. Dá pra entender. A gente se entendeu, e você é a mesma coisa comigo. E a gente se respeita. Então, eu não exijo que você me dê atenção porque eu preciso de atenção, porque você tá no momento que você não quer atenção, que você não pode dar atenção. Entende? E aí a gente consegue gerenciar nosso relacionamento de uma maneira muito natural. E é isso, cara. Eu acho que os meus amigos hoje são amigos que não precisam de tanto gerenciamento, porque eu já entendo como eles funcionam, eles já entendem como eu funciono, e quando a gente se encontra, é como se nada tivesse acontecido, por mais que a gente ficou, às vezes, 5 meses sem se falar, entendeu? É, introvertido e extrovertido, tem isso também. Tem isso bastante. Ó, entendo o que quer dizer, mas quando eu ouvi que amizades podem ser pra coisas diferentes, em ritmos diferentes, as coisas fizeram mais sentido. Sim, com certeza. As amizades não tem que encaixar pra tudo na sua vida. Elas são pontuais. Tipo, eu tenho um lado, por exemplo, eu tenho um amigo, eu falo bem pouco com ele, mas a gente é super nerdola de videogame. É um amigo meu que é, tipo, nerdola de videogame. Eu converso, quando eu quiser falar com videogame, eu vou chamar ele. Mas às vezes eu fico 3 meses sem falar com ele. Mas quando eu falo, não tem aquela cobrança do tipo, nossa, você ficou 3 meses sem falar comigo e você só veio me chamar porque o Nintendo Switch 2 saiu. Não. É muito mais importante ali aquele momento que a gente tá tendo pra gente bater papo, conversar, interagir, do que essa exigência de amizade, tipo, você tem que estar aqui presente comigo 24. Não. É amigo. Ele continua sendo meu amigo. Existe um respeito mútuo. Às vezes ele some, às vezes eu sumo. E tem aquele contato. Entendeu? Isso aí eu acho que é maturidade. Maturidade vai ensinando isso. Você não precisa ficar gerenciando muito as pessoas ao seu redor. Porque as pessoas entendem como é que você se trata, como é que você
se comporta e você entende como é que as pessoas se comportam também. Ritmos diferentes, é isso que faz necessário pra entender. Muito boa noite, professor Chat. Muito boa noite, Snake. Como é que você tá, mano? Exato, eu me mudei de país e hoje estou longe de um baita amigo meu. E a gente conversa uma vez por semana. Tenho certeza que seguimos muito amigos. Os dois entenderam que estamos na correria. Mano, eu tenho um irmão, cara. Eu tenho um irmão, e eu falo que eu tenho um irmão, ele não é meu irmão de sangue, ele é meu irmão. Porque a gente cresceu junto, ele era meu vizinho, a gente viveu a vida juntos. Até os 23 anos de idade, a gente viveu juntos como se nós fôssemos irmãos, de tão amigo que a gente era. E hoje ele mora em Curitiba. E eu sou padrinho do filho dele, e a gente se fala raramente, pontualmente, uma vez ou outra, mas a amizade existe. Quando ele vem aqui, ele dorme aqui em casa, ele fica aqui com a gente. Quando eu vejo meu afilhado, eu tô morrendo de saudade do meu afilhado. E é isso, mano. E é isso, é sobre isso. Sabe? É sobre isso. Não tenho muitos amigos, então não posso opinar. Não é sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. E entender ali que amizade é amizade, mano. Existem amizades pra tudo. Existe amizade de escola, existe amizade de vida, existe amizade de vizinho, existe amizade de trabalho, existe amizade de faculdade, existe amizade de copo, existe amizade de... E você não pode exigir da amizade de copo a mesma coisa que você exige da amizade de vida, e você não pode exigir da amizade de faculdade a mesma coisa que você exige da amizade do trabalho, e assim por diante. São pessoas, relações completamente diferentes.